Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina com mais um treinamento, mais um vídeo para ajudar na tua preparação para as Olimpíadas de Matemática. Esse ano com certeza a gente vai em busca das medalhas e nesse vídeo eu separei duas questões bem legais, bem interessantes sobre sistemas de equações. Um tema que aparece demais e a gente tem que ficar craque nisso aí. Bom, vamos começar com essa questão da prova de 2015, nível C, lembrando, o 9º ano do Fundamental. Basicamente o que está dizendo é o seguinte: Raquel somou as medidas de 3 lados de um retângulo e obteve 44 centímetros. Já a Renata somou as medidas de 3 lados também do mesmo retângulo e achou 40 centímetros. Uma questão que a princípio tem um pouquinho de geometria, entendeu? Que tu vai ter que fazer o esqueminha do retângulo aí para ver, para entender o que está acontecendo. Mas assim, pano de fundo é sistema de equações. Tá? Então a pergunta é qual é o perímetro desse retângulo. Lembra que o perímetro é a soma dos lados. E eu vou dar um tempinho, papel e caneta na mão, a gente tenta fazer, tenta quebrar a cabeça um pouquinho e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, vamos lá. Eu acho que fica muito mais fácil fazer um esquema do retângulo, porque daí fica mais visual as equações. Entendeu? Então eu começaria desenhando aqui o meu retângulo, tá? E eu acho que eu posso fazer o seguinte, esse lado aqui eu vou chamar de x, comprimento desse lado, vai ser o meu x, e o comprimento desse lado vai ser o meu y. E a partir das meninas aqui do que elas falaram, eu vou montar as equações para tentar descobrir quanto é que vale o x e quanto é que vale o y. Tá? Então, olha só o que está acontecendo. Raquel somou as medidas de 3 lados e obteve 44. Vamos assinalar esse resultado. E a Renata também fez a mesma coisa, somou 3 lados e achou 40. A gente aí tem uma coisa curiosa. Por que está acontecendo isso? Por que tem uma diferença na medida da Raquel e na medida da Renata? É porque elas pegaram lados diferentes. Essa é a única possibilidade. Então, por exemplo, vamos pensar na Raquel. Como ela pegou 3 lados, tem que ser obrigatoriamente 2 bases e uma altura, ou então 2 alturas e uma base. Não tem jeito, não tem escapatória. Tá? E como a medida dela deu um pouco maior, deu 44 e da Renata deu 40, vamos assumir que a Raquel pegou 2x, esse x e esse x, e um y. E aí a gente obtém a nossa primeira equação, coisa linda, o problema está começando a virar um problema algébrico. Tá? Nesse caso eu vou ter 2x mais y é igual a 44. Essa é a minha primeira equação. Com relação a Renata, eu vou assumir o quê? Eu vou assumir que ela pegou os 2 lados de comprimento y e um lado de comprimento x. Então, para a Renata, eu vou ter que x mais 2y é igual a 40. Tá? E agora a gente chegou, naquela situação muito boa, que eu tenho 2 variáveis, eu tenho x e y, e eu tenho 2 equações. Um sistema de equações aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar os métodos aí que a gente aprendeu no colégio para resolver, para achar quanto é que vale o x e quanto é que vale o y, e aí eu vou conseguir responder tranquilamente a pergunta da questão. Tá bom? Então vamos combinar o seguinte. Para quem tem dificuldade em como é que funciona substituição, como é que funciona adição, tá? Eu vou colocar uma recomendação de um vídeo meu que eu explico os 2 métodos. Então dá uma olhadinha, estuda esse vídeo para entender bem como é que se resolve o sistema de equações. Tá? Mas eu acho que nessa questão vale mais a pena usar adição, talvez. Eu acho que sai mais rápido. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar ela toda por menos 2, ok? Pega a primeira, multiplica toda por menos 2. Por que menos 2? Porque daí vai aparecer um menos 2y, que vai cancelar com 2y aqui da equação de baixo. Tá? Isso chama método da adição. Tu, eventualmente, se precisar, tu multiplica alguma equação por uma constante, e daí tu consegue cancelar uma letra, cancelar uma variável depois quando a gente soma. Tá? Então vamos fazer o seguinte, a primeira eu vou multiplicar por menos 2, aí eu vou ter menos 4x menos 2y igual a menos 88. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado para multiplicar todos os termos, entendeu?
Um erro muito comum é que o aluno às vezes multiplica um termo só e não vai dar, aí está modificando a equação. Tá? Então, multipliquei todos os termos por menos 2 e a segunda eu vou manter como está. Segunda eu vou ter que x mais 2y igual a 40. Tá quase lá. Agora eu vou somar as equações, né? Por isso que chama método da adição. Tá? E somando as equações, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa maravilhosa, né? Porque aqui eu vou ter menos 3x, né? Aqui o 2y com menos 2y cancela, né? Então é para isso que a gente multiplicou por menos 2, entendeu? É para ter o cancelamento ali de uma variável, e isso vai ser igual a menos 48. Menos 48. Tá? Essa equação aqui só tem uma letra, né? Só tem o x, aí tu pode, sei lá, multiplicar por menos 1 se tu quiser, o 3 está multiplicando, passa dividindo, e no final das contas a gente consegue achar que o x vale 16 centímetros. Tá? Então a gente já sabe quanto é que vale a base, né? O valor da base do retângulo é 16. Para achar a altura é muito simples, né? Então eu vou pegar o x que é 16, e daí eu vou substituir em qualquer uma delas, né? Qualquer equação, por exemplo, eu posso pegar a primeira aqui. Tá? A primeira equação está me dizendo que 2x mais y igual a 44. Né? Só que o x vale 16, ok? Então eu vou ter 2 vezes 16, isso vai dar 32, mais y igual a 44. Ou seja, o y vai ser 44 menos 32, que vai dar 12. E aí a gente acabou de descobrir quanto é que vale a altura do meu retângulo. Tá? Então, fazendo ali a resolução do sistema de equações, a base a gente achou 16, o x é igual a 16 e a altura é igual a 12. E agora, tranquilo, gente, tranquilo, eu estou com o meu retângulo na mão, né? Só dá uma olhadinha com carinho na pergunta. A pergunta foi o perímetro, né? Perímetro lembra que é a soma dos lados. Então eu vou ter 16 mais 16 mais 12 mais 12. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 32 mais 24, né? 32 mais 24, que vai dar um perímetro de 56 centímetros. Portanto, a alternativa certa, a letra B. Tá bom, gente? Então não tem mistério. Olha só, faz o esqueminha para montar as equações. A partir do momento que montou as equações, aí tu resolve por substituição ou por adição, né? Usa o teu método preferido e aí é só correr para o abraço. Beleza, meus queridos? E para fechar esse vídeo com chave de ouro, a gente vai encarar agora uma questão também da prova de 2015, nível J. Questão bem legal, interessante, o enunciado bonitinho. Fala que todo habitante do planeta ligadão tem pelo menos 2 orelhas. Maravilha! Aí tem 3 habitantes, que é o it, o x e o is. Tá? São os nossos amigos aqui da questão, o it, o x e o is. Encontram-se numa cratera. It diz, eu vejo 8 orelhas. O x diz, eu vejo 7. E o is diz que só consegue ver 5 orelhas. Aqui tem uma coisa que a questão não fala, mas para resolver a gente tem que assumir, tá? Que inclusive os habitantes do planeta ligadão não conseguem ver a própria orelha. Tá? Eles só conseguem ver a orelha dos amigos, vamos dizer assim. E a pergunta é, quantas orelhas tem o is? Aí o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que, de repente, montar as equações ali de acordo com as informações do enunciado e resolver o sistema de equação. Tá, gente? Então, pega papel e caneta. Essa questão vai ter que trabalhar um pouquinho, vai ter que montar as equações primeiro, tal, e eu não quero estragar a diversão de vocês, tá? Então, meu conselho, pausa o vídeo, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, meus amigos, vamos lá então, vamos ver o que vocês fizeram. Primeira coisa que eu faria, eu ia colocar uma letrinha, uma variável para cada habitante do ligadão. Tá? Então, por exemplo, o it, eu acho que a gente pode chamar talvez de t, né, para associar bem ao it. O x eu vou chamar de x, o número de orelhas, né, que é o número de orelhas do it. Aqui é o número de orelhas do x e aqui é o número de orelhas do is. Tá bom? T, x e z são as variáveis aí que eu vou trabalhar nessa questão. E vamos lá, vamos pensar nas informações e vamos montar as equações. Tá? Tem muita gente que tem muita dificuldade nessa parte, mas eu vou ajudar vocês.
Ó, o it falou, eu vejo 8 orelhas. Mas aí, assumindo que ele não consegue ver a própria orelha, né, o que eu tenho? Que ele vê a orelha do x e do is. Então, eu posso dizer que o x mais z é igual a 8. Essa é a minha primeira equação. Ok? Entenderam, né? O it só consegue ver as orelhas dos dois amigos, então a gente monta essa primeira equação aqui, tranquilo, show de bola. Agora, a segunda informação está dizendo o quê, gente? A segunda informação está dizendo que o x só vê 7. Se ele vê 7, é porque ele está vendo a orelha do primeiro e do terceiro, né? Então, eu tenho a minha segunda equação. A minha segunda equação está me dizendo que t mais z igual a 7. T mais z igual a 7. E, finalmente, a terceira informação fala do is. O is, ele está vendo... o que ele está vendo? 5 orelhas, né? Então, significa que t mais x, mesma linha de raciocínio, t mais x igual a 5. E aí eu tenho a minha terceira equação, t mais x igual a 5. Tá, gente? Agora, acabou a historinha do planeta ligadão, entendeu? Virou um problema de sistema de equações que tu vai ter que calcular, no caso, o z. Ele quer saber quanto é que vale o z. Tá? Várias maneiras também de fazer, tu pode tentar manipular as equações, somando, subtraindo, né? Fazendo o que tu quiser para tentar chegar no resultado final, tá? Ou tu pode usar a substituição. Tá? Eu vou fazer o seguinte, como na primeira questão eu usei a adição, nessa aqui eu vou usar a substituição para vocês verem bem como é que funciona esse método também. Tá? A substituição a gente faz assim, ó, a gente isola uma letra, a letra que tu quiser, a letra que fica mais fácil, mais tranquilo, e daí tu substitui na outra equação. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x. Tá? Então, eu vou ter que o x é igual a 8 menos z. Tá? Deixa eu marcar isso aqui. Tranquilo, né, gente? Álgebra básica, está positivo, passa negativo, então o x é 8 menos z. E agora, em toda equação que tiver x, eu vou escrever 8 menos z. Entendeu? Fazendo isso, eu meio que me livro do x, entendeu? Aí eu diminuo uma letra no meu sistema. Tá? O que vai acontecer? Ó, essa aqui não tem x, então ok, não vou nem mexer nela. E essa aqui tem o x, então eu vou trocar o x por 8 menos z. Aí vai ficar como? Vai ficar t mais 8 menos z é igual a 5. Tá, arrumando aqui um pouquinho, eu vou ter que t menos z, esse aqui está positivo, passa negativo, né? T menos z igual a menos 3. E agora, gente, olha só que situação legal que a gente está. A gente tem essa equação que envolve t e z, e a gente tem essa equação que envolve t e z. Né? Então, consequentemente, tranquilamente, a gente vai conseguir calcular quanto é que vale o t, quanto é que vale o z. Tá, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, ó, agora eu vou somar as duas. Né? Porque eu estou vendo que o z cancela com o z e daí vai dar uma solução bem simples, bem tranquila. Tá? Então, vou copiar a primeira, não precisa nem multiplicar por constante nenhuma, simplesmente copia a primeira, t mais z igual a 7, copia a segunda, t menos z igual a menos 3 e soma as equações. Ressomando as equações já vai acontecer ali o cancelamento de uma variável. Tá? Então, o que eu vou ter aqui somando, gente? Eu vou ter 2t, aqui o z com menos z cancelou, igual a 4. E, consequentemente, o t vale 2. O que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que o nosso amigo it, ele tem 2 orelhas. Maravilha! E se o it tem 2 orelhas, bom, o t é 2, né? O t é 2, automaticamente o z tem que ser 5, né? Não tem jeito. Tá, aqui eu vou ter, ó, volta nessa equação, né? 2 mais z igual a 7, ou seja, o z vai ter que ser 5, e essa era a pergunta do problema, né? Ele queria saber quantas orelhas tinha o is, e a gente acabou de descobrir que o is tem 5 orelhas, alternativa certa, letra C. Então, como eu falei, são 2 etapas. Primeiro, tu tem que montar as equações.
Aí para montar as equações tu vai usar ali as informações que o enunciado deu e depois a gente escolhe a melhor maneira, escolhe o melhor método e calcula quanto é que vale cada letrinha, tá bom? Às vezes manipulando as equações tu já chega no resultado direto, não precisa nem calcular a letra, mas nesse caso dá para calcular quanto é que vale o t, quanto é que vale o x e quanto é que vale o z. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas questões de sistemas de equações. E conto com vocês, hein? Inscrevam-se no canal, façam a propaganda aí dos vídeos, sigam o nosso Instagram e com certeza a gente vai continuar com os treinamentos aí em busca das medalhas em 2021. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande abraço e até a próxima!